de internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, sempre aqui nos prestigiando, né? Você que está aí ligado em nossa programação. Minha gente, hoje, dia 10 de abril de 2023, né? Um prazer grande ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia. E nós vamos aqui hoje, minha gente, tratar de dois assuntos interessantes, né? Vamos falar de esporte, né? Afinal de contas, ontem tivemos aí uma final de campeonato aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, com um campeão. E vamos falar de ataque às escolas, né? Assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Ataque às escolas. E vamos falar sobre isso, coisas que estão acontecendo distante da gente, mas que estão querendo que aconteça aqui, eu acho, né? Tem um bando de maluco aí sonhando, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mais. Todavia, eu quero aqui começar o nosso programa, Flávio Azevedo, dessa segunda-feira, né? Eu estou aqui devidamente uniformizado, trazendo aqui a minha camisa do Fluminense. E a desculpa, meus amigos, dizem que o jornalista tem que ser imparcial, não sei o quê, periri, barará, esse monte de conversa toda, né? Eu até concordo que tem que ser em muitos assuntos, mas diante de uma vitória como aquela de ontem do meu Fluminense, a gente não pode deixar de começar o programa sem trazer aqui essa canção para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo, uma homenagem a todos os nossos queridíssimos tricolores que estavam nos assistindo ontem o futebol. Você que não é tricolor, mas estava na torcida arco-íris contra o Flamengo. Vamos lá, sobe o hino. Tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o rei do pavilhão. Não foi, minha gente, uma vitória qualquer, né? Não foi uma vitória qualquer. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha prima Clarice. Diz aqui, boa tarde, parabéns pelo seu time. Um beijo, né? Um beijo para você também, Clarice, né? Clarice mora lá em Tanguá, minha prima, está aqui acompanhando nosso programa. E aí, minha gente, a parada é a seguinte, valoriza muito
valoriza muito a vitória do Fluminense, o fato de termos enfrentado na final o Flamengo, cara, né? Enfrentamos, senhoras e senhores, aqui neste programa nós não somos megalomaníacos, né? Nós enfrentamos nada menos do que o melhor time da América do Sul, né? O melhor elenco. Melhor time não, o melhor time é o nosso. Mas o Fluminense enfrenta ontem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo tem o melhor elenco. Atletas extremamente qualificados, muito bons atletas, mal treinados, mal gerenciados, mas o elenco do Flamengo é muito bom. A folha de pagamento, uma das mais caras, né, talvez do continente sul-americano. O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil atual, é o campeão da Taça Libertadores, né? Então, o nosso time, quando é campeão carioca, né, que é um título pequeno, segundo estão dizendo aí alguns flamenguistas, né, é um título pequeno, mas foi em cima do Flamengo, que é campeão de tudo, né? E assim, gente, não foi assim um título que nós conquistamos porque a bola bateu na trave e entrou, porque o Fluminense foi massacrado e depois achou lá um gol, fez 1-0 na cagada. Não foi esse não. O Fluminense ontem venceu o seu adversário, o Flamengo, esse time poderoso que é o Flamengo, pelo placar de 4-1. O 1 aconteceu porque o Fluminense já estava relaxando, porque entendia que já tinha feito a sua parte, conquistado o título, né? Que se tivesse todo mundo concentrado, aquela bola não ia sobrar para o Ayrton Lucas. Então o Fluminense vence bem, né? Ganhando de 4-1 e 2-0 no primeiro tempo, mais 2 gols no segundo tempo, dando chocolate, desculpa a referência à Páscoa que foi celebrada ontem, né? Mas o Fluminense distribuiu chocolate Copenhague, né? Não foi aquele chocolate cheio de gordura hidrogenada, não. Foi chocolate Copenhague, foi Cacau Show, aquela língua de gato saborosa, sabe qual é? Foi o que nós vimos ontem no Maracanã. O Fluminense vence o Flamengo, um dos melhores elencos da América do Sul, um dos melhores grupos de jogadores do futebol mundial. O Fluminense vence com autoridade, vence por 4-0, né? Jogando muito bem, apresentando o time ficou lá atrás retrancado e daqui a pouco achou um gol, achou outro. Não foi isso não. Jogou com o Flamengo indo para dentro, toque de bola, aquele futebol bonito, envolvente, que é muito natural do Fluminense, do Fernando Diniz. Então, isso enche o torcedor, né? Eu sou muito sincero, minha gente. Não sou de fazer proselitismo, nem ficar, né, em relação ao futebol, não sou de estar muito tirando onda, mas o time do Fluminense, e eu torço Fluminense há uns 40 anos, né, eu comecei a entender de futebol, eu tinha uns 8, 9 anos, eu estou com 48, então há 40 anos eu torço Fluminense. Os senhores não tenham dúvida que já viu o Fluminense ser campeão lá com gol de barriga do Renato, já viu o Fluminense ser campeão brasileiro com o Abel, ser campeão com o Muricy Ramalho, lembro daquele tricampeonato de 80 e alguma coisa lá. Gente, mas esse é o melhor time que eu já vi o Fluminense colocar em campo. Os atletas podem ser de técnica e salários inferiores aos jogadores do Flamengo, mas quando o time vai para campo, o time é melhor. E aí é bom a gente entender que existe uma diferença clássica entre time e elenco. O Flamengo tem um elenco, tem um conjunto de jogadores que, tecnicamente, pelo que já produziram no futebol, são extremamente são renomados e devem ser respeitados. Mas o Fluminense, que também tem um bom elenco, não tão estrelado quanto o do Flamengo, né, consegue ser um time melhor, né? E time que eu falo é naquela concepção de entrosamento, de jogar junto, de ser solidário. E isso tem muito o dedo de um cara chamado Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense, a quem eu acho que se deve algumas honrarias, né? Eu estou começando o programa um pouco atrasado hoje, eu estou aqui na rádio desde 3 horas, né? Mas eu comecei a assistir aqui a entrevista coletiva do Fernando Diniz, o técnico do Fluminense. Foi agora na hora eu falei, não, só vou assistir a entrevista coletiva porque Fernando Diniz é um sujeito que tem alguma coisa para dizer, né? E nós, nessa sociedade de correria,
onde tudo é muito rápido, onde as coisas precisam acontecer de forma imediata, nós precisamos parar para ouvir mais o Fernando Diniz. Aliás, nós precisamos parar para ouvir as pessoas. Nós não estamos parando para ouvir as pessoas. Isso tem trazido uma série de problemas para a sociedade brasileira. Fernando Diniz acaba de dar uma entrevista impecável, se os senhores quiserem, está lá no YouTube, no canal oficial do Fluminense. Eu estava lá assistindo. Preciso dizer aqui o seguinte, né? Como que os nossos jornalistas fazem perguntas totalmente sem noção, né? A quantidade de perguntas bobas que eu vejo serem feitas para o Fluminense, para o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, é muito grande. A insistência em determinados temas que ele já está cansado de responder. E aí, quando o entrevistado ele fica mal-humorado e às vezes dá um fora em quem está fazendo pergunta, aí o camarada é rotulado como mal-educado. É porque as pessoas perguntam a mesma coisa o tempo todo para os entrevistados. Isso gera... Em mim, eu que estou assistindo, já fico incomodado. Você imagina um sujeito que toda vez que é confrontado pelos jornalistas, ele precisa dar as mesmas explicações, né? Eu acho que nós precisávamos prestar mais atenção no que o Fernando Diniz está falando. E aí eu queria chamar a atenção para alguns fatores importantes, né? E dizer o seguinte, nós precisamos prestar atenção no que o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, está falando, não é sobre futebol apenas, mas sobre pessoas. Fernando Diniz, ele tem uma máxima que ele diz que ele não está só interessado no que o jogador pode produzir, ele quer conhecer o jogador, ele quer saber das particularidades do atleta, como é que ele está em casa, como é que ele se comporta com a família, com os filhos, etc. e tal. E nós temos visto algumas declarações, né, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso, um dos craques do Fluminense, jogador que era taxado como atleta, como ex-atleta. Até antes do Fernando Diniz chegar no Fluminense, o Paulo Henrique Ganso, o craque do time, o cérebro do time, era considerado um ex-jogador em atividade. Eu mesmo cheguei a pensar isso em alguns momentos. E o Fernando Diniz consegue recuperar esse cara e através da sua conversa, e o Fernando Diniz, além de ter sido jogador de futebol, ser um estudioso do futebol, é formado em psicologia e parece que tem um talento de contagiar pessoas também. Ele consegue fazer o Paulo Henrique Ganso jogar futebol com muita categoria novamente. E o mesmo ele vai fazendo com os demais atletas. Eu acho muito interessante quando o Fernando Diniz, ele diz que a taça que ele ganhou ontem de campeão carioca é extremamente importante. Mas para ele, mais importante são as histórias de pessoas que ele consegue recuperar. E é para isso que eu chamo a sua atenção. Por vezes nós ficamos nesse oba-oba do futebol, da cerveja, do resultado, de zoar o colega, mas nós esquecemos de analisar o trabalho que o Fernando Diniz faz no Fluminense com muitos atletas que ali estão. E aí ele fala sempre do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um jogador que hoje é um dos craques do futebol mundial. Ele encontra esse jogador em determinado momento, há anos atrás, e esse menino estava prestes a abandonar o futebol. Já estava até tirando a carteira de motorista para poder ser motorista do táxi do pai. Vejam só a história do Bruno Guimarães. Acabou de falar isso na entrevista coletiva o Fernando Diniz. E Fernando Diniz começa a trabalhar esse menino, começa a trabalhar a cabeça desse jovem. Esse jovem posteriormente deslancha como grande revelação do Atlético Paranaense, é vendido para o exterior e hoje é uma das grandes promessas, né? Promessa não, é uma realidade do futebol mundial, joga na Europa, foi jogador da seleção agora na Copa do Mundo que se passou, e é um dos grandes jogadores de futebol mundial. Um cara que anos atrás queria parar de jogar futebol, estava tirando a carteira de motorista para ser motorista de táxi e tocar o táxi do pai. E o Fernando conta essa história, fala da recuperação de pessoas, e ele fala, essa é apenas uma das histórias que eu tenho na minha carreira. Então, enquanto ficam falando de que o Fernando tem que ganhar título, esse negócio, eu estou preocupado, palavras de Fernando Diniz, estou preocupado com o material humano que eu trabalho, né? As pessoas que estão à minha volta, que trabalham comigo. Minha gente, isso é de uma grandeza, isso é de um comportamento admirável do Fernando Diniz, e esse cara precisa ser observado, não pelo que ele produz, né? E algumas lições o Fernando Diniz traz para a gente,
Queria, assim, gente, desculpa, né? Mas eu não vou ficar aqui fazendo aquele rodeio em cima de sacanear os flamenguistas, né? De implicar com o flamenguista porque foi derrotado ontem, porque o time tomou chocolate, caiu de 4, não sei o quê. Essa coisa boba, né? Que é o futebol. Eu prefiro aproveitar essa ocasião para falar desse trabalho admirável do Fernando Diniz e os exemplos e lições que o Fernando Diniz traz para nós, né? E hoje, mais cedo, inclusive, eu até escrevi um texto falando sobre o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, a quem eu admiro desde 2019. O Fernando Diniz era técnico do Fluminense em 2019. Foi muito contestado quando chegou, com um time muito inferior ao que ele tem hoje em mãos. O Fernando Diniz conseguiu, naquele ano de 2019, ser finalista do Campeonato Carioca. Perdeu para o Flamengo, aquele Flamengo do Jorge Jesus, aquele Flamengo que começou sendo treinado pelo Abel Braga, depois, lembra de 2019, aquele ano fantástico do Flamengo, que o Flamengo nunca mais vai conseguir repetir aquele 2019. Pode fazer igual. Aquele 2019 está na história, está na prateleira, está cristalizado lá. Não se vai conseguir repetir mais aquelas conquistas, aqueles feitos, a não ser daqui a muitos anos, quando o próximo cometa passar. E o flamenguista parece que não entendeu isso ainda, a diretoria do Flamengo também não, né? E o Fernando Diniz, já naquele Flamengo estrelado, com todo mundo na ponta dos cascos querendo vencer, o Fernando Diniz fez jogos com times muito inferiores, com um time muito inferior do Fluminense, mas ele fez jogos trocando. Não foi goleado pelo Flamengo em nenhum momento. Quando o Flamengo vencia o Fluminense com aquele time lá do Jorge Jesus, o Fernando Diniz perdia de 1-0, como foi na final do Campeonato Carioca, dos dois, né? O Flamengo chegou acho que está há 4 anos consecutivos chegando à final dos Cariocas, né? E sempre com o Fluminense. Nos 2 primeiros o Flamengo levou. Nos 2 últimos, 22 e 23, o Fluminense levou. E das outras vezes, o Flamengo não conseguiu golear o Fluminense, não conseguiu dar uma pancada no Fluminense. O Fluminense conseguiu segurar o ímpeto desse Flamengo estrelado, com craques, etc. e tal. Vale a pena ressaltar isso aqui. E aí, minha gente, eu queria chamar a sua atenção aqui para algumas reflexões que eu fiz, né, sobre o Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Superada a euforia da conquista do Campeonato Carioca pelo meu Fluminense, eu entendo que algumas considerações precisam ser feitas para fazer justiça a alguns personagens. Começo essas observações com o técnico Fernando Diniz, sempre ridicularizado pela imprensa careta, por dirigentes que nada entendem de futebol e torcedores que não valorizam um bom jogo de bola. Porque, na verdade, futebol é um jogo de bola, minha gente, né? Eu lembro do papai falando isso, os papais mais antigos, meus tios, jogo de bola, né? Não falavam muito de futebol, era jogo de bola. É nítido que o dinizismo, como é chamado esse estilo que o Fernando Diniz impõe aos seus times, é alvo de deboche daqueles que são fãs do resultadismo, né? Tem um cara que quer saber de ganhar o jogo, não interessa como se vai ser com gol de mão, etc. e tal. O Fernando me parece meio que fora dessa mesmice, né? Gente que tem por objetivo a frase, objetivo de vida, a frase, os fins justificam os meios. O Fernando me parece estar fora um pouco disso aí. Ou seja, não importa se o time joga retrancado, se o futebol apresentado, o jogo é horroroso, a vitória chega cercada de injustiças, com o juiz falhando ou sendo conivente com determinadas coisas, ou através do apito amigo e etc. O que importa é ser campeão. Muita gente fala isso. O negócio é ser campeão. Fernando Diniz discorda desse tipo de pensamento. Ele entende que erro de arbitragem, gol contra, a falha do atleta do time que ele está treinando, são variáveis presentes numa partida de futebol, frustram no primeiro momento, mas o espetáculo não pode parar. E os times do Fernando Diniz são extremamente interessantes, né? Teimoso como qualquer pessoa que acredita em suas convicções, o Fernando Diniz é exemplo para superarmos a doença mais mortal do presente século. A preocupação com o que vão dizer ou pensar dos nossos posicionamentos, gostos, preferências e formas de pensar.
E aqui eu faço um parênteses para lembrar de um problema muito sério que nós estamos enfrentando na sociedade moderna. As pessoas estão sempre preocupadas com o que vão dizer do que eu estou pensando, o que vão pensar do que eu estou falando, o que fulano vai achar dessa minha conduta, dessa minha postura. E com isso muitas pessoas estão se mutilando em sua personalidade, porque precisam atender uma demanda, um patrulhamento de rede social, o que a internet vai dizer, o que o parente vai falar, o que o vizinho está dizendo, e as pessoas estão preocupadas com isso e estão deixando de ser elas mesmas. Isso é uma realidade, minha gente, né? O Fernando Diniz, ele simplesmente ignora esse tipo de situação. Desde quando surgiu no cenário do futebol, Diniz não se preocupou com o fato de ser ridicularizado, de ser chamado de professor Pardal, de TikTok, tic-tac, né, como chamam os times dele, porque ele sempre acreditou estar no caminho certo. Convicção, o que sobra ao Diniz, é o que falta à sociedade impactada pelo mimimi e pelos julgamentos descabidos da internet. As pessoas não conhecem você, mas querem tirar conclusões sobre você. Meu amigo, eu não sei se você sabe, mas tem um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer. Tem um monte de gente que não gosta de você sem conhecer você. Simplesmente porque ouviu alguém falar alguma coisa assim, aleatoriamente ou vagamente a seu respeito, e aí o cara já ganha uma antipatia por você. Simplesmente porque você, de repente, está com a camisa do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, o cara ganha antipatia de você. Simplesmente porque você disse que vota no Lula ou no Bolsonaro, o cara já fica com ranço de você, com raiva de você, por causa daquela escolha ali. Isso tem sido uma constante. E aí, pessoas de mentalidade mais fracas, mais vulneráveis, para poder atender determinados caprichos, acabam fazendo igual, né? E aí, cara, é por isso que eu gosto de chamar a atenção para o Fernando Diniz, né? E não quero ficar aqui sapateando em cima do resultado de ontem, de 4-1 do Fluminense sobre o Flamengo. E sim, as lições que o Fernando Diniz ele nos oferece. Fosse Fernando Diniz o técnico do Flamengo, o time rubro-negro não teria perdido os títulos que perdeu recentemente. Porque o problema do Flamengo, meus amigos, queiram vocês ou não está na diretoria, não está nos atletas, não está nos treinadores que passaram por lá. A vulnerabilidade do rubro-negro é a confiança que dá às críticas que recebe, as apelações midiáticas e a paixão sôfrega de parte da sua torcida. O flamenguista, ele de maneira geral, ele é megalomaníaco, né? Nós sabemos disso. O flamenguista, raramente você encontra um torcedor do Flamengo que ele acha que o time dele é menor do que o outro, ou inferior ao outro. Aquilo que eu comecei falando aqui na nossa conversa, né? Aquilo que eu comecei falando aqui no início do programa, que o Flamengo tem um time, um elenco melhor do que o Fluminense. Mas o Fluminense tem um time melhor, mais bem treinado, mais coeso, mais encadeado. O flamenguista, sobretudo o torcedor, aquele torcedor chato de beira de botequim, ele é incapaz de fazer essa leitura. Para ele, o Flamengo é o melhor do mundo, é melhor do que o Real Madrid, do que o Liverpool, do que... Cara, isso é um tipo de esquizofrenia que toma conta do torcedor. A mídia acha isso muito bacana, dá confiança a esse tipo de comportamento, que na verdade é uma abestação, né? É uma forma das pessoas provarem o quanto elas são abestadas, o quanto são incapazes de raciocinar, de parar para pensar, né? E assim, gente, desculpa, o Flamengo ele tem um elenco melhor do que o Fluminense, mas nós temos um time melhor, mais bem treinado, mais bem encadeado. Eu acho que não há dificuldade de se reconhecer isso. E o problema do Flamengo está exatamente aí nessa questão. E acaba que a diretoria do Flamengo fica atendendo anseios da torcida, anseios da imprensa, anseios da imprensa que está em busca de cliques, de likes, de dar... de propagar aquilo que o torcedor indignado, cheio de cachaça, às vezes está falando na beira do estádio, coisas que ele não falaria se estivesse em sã consciência, e a mídia propaga esse tipo de situação, esse tipo de coisa, porque está em busca de visualização, está em busca de audiência, está em busca de pessoas que acompanham aquilo que ela está dizendo. Ontem eu fiquei alguns momentos durante a noite, enquanto refletia sobre o jogo do Fluminense e do Flamengo, e aí eu assisti programas de esporte para ver a repercussão da vitória do Fluminense, né?
onde 80% dos comentaristas eles giram sempre em torno desse sensacionalismo noticioso, né? Nós temos no Brasil sensacionalismo noticioso. É isso que eu vi o tempo todo ontem na cobertura do resultado do Fla-Flu. O tempo todo. As pessoas não param para enaltecer o grande feito do Fluminense. Param para procurar defeitos no Flamengo que permitiram que o Fluminense vencesse. Tudo isso porque sabem que o Flamengo é uma torcida maior, que estavam assistindo furibundos por conta da derrota, então precisavam falar coisas para ganhar clique, ganhar audiência e fazer com que o cara que está do outro lado da tela diga assim, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí ninguém fala a real para os torcedores, para o telespectador. Então as notícias elas têm sempre um propósito de gerar sensação em você, gerar sensacionalismo em quem está assistindo, né? Mexer com as sensações. O cara que já estava ali puto da vida com o Vitor Pereira, o treinador do Flamengo, com o time do Flamengo, com a diretoria do Flamengo, e aí os comentaristas, em sua grande maioria, não param para analisar de que o Fluminense fez um grande jogo, que os atletas do Fluminense estiveram melhor naquela tarde. Como no domingo passado, quando o Flamengo venceu por 2-0 o Fla-Flu, os atletas do Flamengo foram melhor naquela tarde que venceram por 2-0. Mas ontem, os atletas do Fluminense foram melhor e ganharam por 4-0. Ah, mas é um elenco estrelado, é muito caro, que não sei o quê, pererê, parará, barará. Cara, mas quando entra ali dentro do campo, é 11 contra 11. E por mais que exista uma superioridade técnica de um lado, do outro lado tem gente, tem homens, cara, que querem vencer também. E um time melhor, mais bem encadeado, né? Com atletas ambicionando mais uma vitória. E a gente não percebe isso nas análises que vemos aí sobre o Fla-Flu de ontem. É constantemente esculhambando a diretoria do Flamengo, esculhambando o técnico do Flamengo, que tem seus erros, como o Fernando Diniz também tem, né? Então é por isso que eu digo que se o Fernando Diniz fosse o técnico do Flamengo, o Flamengo não teria perdido as 5 taças que perdeu agora no primeiro semestre, nos primeiros 4 meses. O Flamengo disputou 5 títulos, perdeu os 5. Se fosse o Fernando Diniz o técnico do Flamengo, isso não teria acontecido. Porque o Fernando Diniz não dá confiança no que a mídia está dizendo, que o torcedor está gritando, não está preocupado com isso. Ele desenvolve um trabalho. E ele tem feito isso no Fluminense. E por isso que eu acho que esse cara se torna uma grande referência. E aí eu repito, a vulnerabilidade do rubro-negro, do Flamengo, é a confiança que dá às críticas, às apelações midiáticas, à imprensa, que quer ganhar clique, quer ganhar visualização, né? E não está preocupada, né? E também com a sofreguidão, a ansiedade do torcedor flamenguista, que, em sua grande maioria, é megalomaníaco. Então, assim, Diniz não está nem aí para qualquer pressão. Não está. Não está preocupado em perder o emprego. Ele não está preocupado em perder títulos. Ele quer trabalhar. Ele quer desenvolver o seu método. E ontem o título chegou. Ele teve paciência de esperar esse momento chegar. Amadureceu desde 2015, 2016, quando ele começou a ser treinador, veio amadurecendo, veio crescendo, sempre agarrado às suas convicções, mas sabendo que essa hora ia chegar, da conquista, de ser campeão. E chegou ontem, a hora do Fernando Diniz conquistar uma taça. E assim, gente, recentemente a conversa era o seguinte, mas o Fernando Diniz nunca foi campeão de nada. O Fernando Diniz nunca ganhou nada. Aí ontem foi campeão carioca, a conversa é o seguinte, não, mas agora tem que ganhar um título de maior expressão. Agora ele tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora ele tem que ganhar a Copa do Brasil. Agora ele tem que ganhar a Libertadores. Agora ele tem que ser campeão do mundo. Agora ele tem que ser... Porra, mas não era uma taça que estava faltando pro cara? Ganhou agora. Foi campeão carioca em cima de um Flamengo super estrelado de atletas excelentes. Aí agora já aumentou lá a cobrança, né? Ou seja, ainda bem que o Fernando Diniz não dá confiança para isso, né? E é esse tipo de comportamento do Fernando Diniz que eu acho que é exemplo para nós, né? Convicção, o que sobra ao Diniz, é o que falta à sociedade brasileira, impactada pelo mimimi e pelos julgamentos descabidos da internet. É todo mundo preocupado com o que a vizinha vai falar, todo mundo preocupado com o que o parente vai dizer, todo mundo preocupado com o que fulaninho vai dizer daquilo que eu estou pensando, estou fazendo, a decisão que eu estou tomando. Cara, eu estou querendo trocar de emprego, mas o que fulaninho vai dizer? Não, eu estou precisando largar esse casamento aqui porque está ruim, mas o que será que fulaninha vai falar? O que será que fulaninho vai dizer? Não, eu estou precisando trocar aqui de áreas, mudar de cidade, sei lá, mas o que fulano vai falar?
Porra, que se lasca que fulano vai falar. Não é você que paga as suas contas, não é você que é responsável pela tua vida. E eu acho que esse é o grande exemplo que o Fernando Diniz traz pra gente. Quando ele não dá confiança a pessoas que querem se meter na vida dele, no trabalho dele, e mudar a forma como ele acredita na vida, no mundo, nas coisas. Né? A postura do técnico tricolor é sim exemplo para nós, sobretudo para brasileiros vira-folha. Né? O que é o sujeito vira-folha? É aquele cara que está assim. Já viu como é que é a folha seca? A folha seca está aqui. O vento vem, ela vira. Aí o vento vem de novo, ela vira para cá. Aí o vento vem, ela vem para cá. A folha seca, ela roda o quintal todinho, o tempo todo virando. A hora que o vento sopra, ela vira. E tem pessoas que são assim, inconstantes, não tem uma consistência. Chega uma opinião, alguém que fala um negócio, ela muda. Aí alguém fala aqui, ela muda para cá. Alguém fala, ela muda. Alguém fala, ela muda. Ela não tem personalidade, não tem uma firmeza, não tem uma base de pensamento. Eu não estou nem um pouco preocupado se o outro cara discorda, se o outro cara concorda e tal. Eu entendo isso aqui e vou viver desse jeito. Né? O Fernando Diniz nos traz essa lição. E, gente, por vezes é difícil ser assim no futebol, porque você está arriscado a perder o emprego. Você vai ser ridicularizado em rede nacional por jornalistas. Geralmente as pessoas que acompanham muito futebol têm pouco miolo, não usam muito cérebro. Né? O futebol é uma diversão. Né? O futebol é entretenimento. E o futebol é um entretenimento que geralmente é acompanhado de cerveja, de churrasco, de bebida alcoólica. E o cara que vai analisar o futebol, o torcedor que eu estou falando, ele já é aquele cara que já bebeu desde de manhã cedo, que estava achando que o time ia ser campeão. Meu amigo Eurivaldo Silva chegou aqui agora há pouco me contando que o vizinho dele ontem já estava com a festa arrumada desde cedo. Cedinho já tinha começado a festa na casa dele, porque o Flamengo ia ser campeão, era torcedor do Flamengo. Então, ou seja, você acha que esse cara no final do dia, quando viu o time dele perder, ele consegue ter razoabilidade, ele consegue ter a cabeça no lugar, ele consegue ter a mente em dia, para fazer uma leitura do que aconteceu? De falar assim, pô, meu time realmente hoje não foi bem. E aí o que faz? Esse cara vai para programas esportivos, onde tem lá um malandro, que sabe que tem um monte de gente puto da vida assistindo ele, e ele começa agora a meter o pau no Vitor Pereira, no presidente do Flamengo, no não sei quem, e assim vai. E assim é o noticiário brasileiro esportivo há muito tempo, sobretudo no tocante ao futebol. Né? Culpa do torcedor, que se recusa a refletir e pensar, porque acha que refletir e pensar dói muito, e aqui eu estou para beber, para comer, não sei o quê, para zoar o colega, e o cara esquece de botar um pouquinho de vida inteligente dentro desse universo chamado futebol. Mas o Fernando Diniz é um sujeito que ele anda por fora dessa linha, por fora dessa caixa, é fora da curva, como dizem, né? E eu acho que é por isso que ele é um grande exemplo de brasileiro para nós. Fernando Diniz é um sujeito que ele é exemplo para os brasileiros vira-folha. Esses caras que mudam de opinião, né? O cara era Bolsonaro, o Lula ganhou, ele vira Lula. Aí o Lula perdeu, volta o Bolsonaro, ele ganha o Bolsonaro, né? É assim, né? O sujeito ele não tem uma convicção, isso aqui é melhor por causa disso. Independente desse aqui estar à frente, mas eu acho isso aqui mais bacana. Né? O brasileiro ele não tem muita convicção, né? Isso para tudo na vida. Dele que é o exemplo da política, mas ele entra numa igreja, daqui a pouco está na outra, não, eu não fiquei bem nessa aqui não, daqui a pouco já está na outra igreja lá, porque esse pastor aqui ora melhor, o daqui fala mais bonito, né? Seja católico, seja evangélico, o que for, ele está sempre trocando, ele está sempre mudando, porque é sempre influenciado por aquilo que escuta, ele se recusa a ter uma base de pensamento, alguma coisa que denote nele uma personalidade. Isso é um mal do século hoje no Brasil. Né? E muito por conta de redes sociais, etc., onde as pessoas estão preocupadas com o que o outro está pensando dele. Isso é um problema, minha gente. Então, assim, cara, a postura do técnico tricolor é sim exemplo para nós, sobretudo para brasileiros vira-folha. Gente que abre mão do que pensa por causa da carinha feia ou por causa da opinião de quem não conhece a sua vida e ignora os seus corres diários. As pessoas que julgam você, as pessoas que emitem opinião sobre você, não conhecem a sua vida na grande maioria das vezes. O cara não sabe do seu trabalho, o que você está passando em casa, as dificuldades que você tem, a luta diária que você tem, a doença que você enfrenta, a falta de grana, a falta às vezes de oportunidade. A pessoa está criticando você, está falando mal de você, mas desconhece como que é a sua vida.
Isso acontece muito no Brasil. E sobretudo as pessoas que têm essa visibilidade, né? O jogador de futebol. O cara mete o pau no jogador de futebol, xinga a mãe dele. O cara não sabe como é que está a mulher dele em casa, o cara não sabe como é que estão os filhos. Se o cara está com uma doença na família, está com a mãe internada, está com o pai entubado no hospital. Ninguém sabe disso. Ninguém para prestar atenção nisso, né? Por que aquele cara não está rendendo? Por que será que aquele cara não está rendendo? É craque, mas não... E o Fernando Diniz, ele nos vem dizer que ele se preocupa mais com isso do que efetivamente com o resultado do cara. Que quando ele consegue curar o cara mentalmente, ele tem um atleta preparado. E aí a gente cita o exemplo do Paulo Henrique Ganso, que era um ex-jogador em atividade e atualmente é um dos craques do futebol brasileiro, depois da chegada do Fernando Diniz, principalmente. Então, parabéns ao Fernando Diniz. Você, Fernando Diniz, entra em definitivo para a história do Fluminense, não somente pela conquista, o Campeonato Carioca de 2023, mas também pelas lições que nos deixa, por mostrar que não é inteligente se render à pressão de quem pensa diferente e bancar a ideia de que é possível chegar à venda percorrendo caminhos diferentes daqueles que já foram traçados. Então, o Fernando Diniz é um sujeito que merece toda a nossa admiração. Né? Não é porque é torcedor, não é porque é técnico do Fluminense, não. O Fernando Diniz, ele merece uma admiração por ser o Fernando Diniz, por agir como ele. Vai ser teimoso, vai ter erros, vai ter acertos, como todos, mas, sobretudo, essa postura que ele tem de não dar confiança ao que a mídia está falando, o que a imprensa está cobrando, o que o torcedor está latindo de arquibancada, né? Que torcedor é um bicho chato, que não entende bulhufas de administração de um clube de futebol e fica dando pitaco. Eu estou vendo aí um monte de gente xingando o presidente do Flamengo, o Landim. Cara, você sabe o que está acontecendo ali? Você conhece? Você sabe? Você consegue alcançar o que está acontecendo lá no Flamengo para você estar dando opinião, para estar xingando a mãe do cara, para estar dizendo que ele tem que ir para o inferno, que tem que sumir, que não sei o que, tal. Você está sabendo do caldeirão que está acontecendo lá? Você que está xingando o Vitor Pereira, técnico do Flamengo, né, o português Vitor Pereira, você conhece a lógica do Vitor Pereira, você conhece a família dele, você sabe o que ele está passando, né? E aí todo mundo brinca com aquela história da sogra, que foi o argumento que ele usou para sair do Corinthians. Mas sei lá, será que o cara não tem um outro problema particular também grande? Jogadores do Flamengo que estão sendo execrados, como o Gabigol, que é craque, que é fera, né? Entre outros. Você sabe o que está acontecendo na vida particular dessas pessoas que não estão produzindo no trabalho? Será por que não estão produzindo no trabalho os jogadores do Flamengo? Será que é só falta de treino? Você acha mesmo que o cara entrou em campo a fim de sacanear, de entregar o jogo? Você acha mesmo que Gabigol, o goleiro Santos, o André Luiz, né, os jogadores que estavam em campo, o Gerson, né, o Varela lá na lateral direita, né, os jogadores do Flamengo, os caras entraram ontem pensando assim, porra, só de sacanagem não vão perder de 4-0. Você acha mesmo? Que por mais que eles tenham lá suas diferenças com o técnico Vitor Pereira, vocês acham que os caras entraram numa final para só de sacanagem? Não, vão perder de 4-0 só de sacanagem. Você acha isso mesmo? Quando o Flamengo perde a Recopa lá pro Del Valle, né? É uma derrota traumática, também, lamentável para o flamenguista. Você acha que o Flamengo entregou aquela taça pro Del Valle de sacanagem? Você acha que lá no Mundial, quando é eliminado lá do time árabe, na primeira fase ali lá do Mundial, o Flamengo juntou ali, não, hoje nós vamos sacanear a torcida que está em casa fazendo churrasco, vamos perder aqui para os árabes, não vamos nem para a final com o Real Madrid, vamos de sacanagem perder aqui. Você acha mesmo que os caras fizeram isso? Você consegue? Você, meu amigo flamenguista, que está zangado com a derrota de ontem. Você acha mesmo que os caras entregaram a paçoca de sacanagem? Tomar 4-0. Né? E faz umzinho no final ali, etc. E tal, mas você acha que o Ayrton Lucas, que jogou uma enormidade no primeiro jogo do Fla-Flu, foi o craque do jogo, arrebentou, fez gol, fez chover. Você acha que o Ayrton Lucas, depois de fazer aquele baita daquele Fla-Flu de domingo retrasado, ele ontem entrou para perder de 4-0 de sacanagem, só porque está puto com o técnico, porque está insatisfeito com isso ou com aquilo? Tu acha mesmo isso? Então assim, gente, tem coisas que acontecem no futebol, né? A mídia, ela é muito responsável, a mídia
ela é muito responsável por tudo isso que acontece. Porque a mídia, você tem os netos da vida, né? Tem o Neto é um apresentador, Neto é jogador do Corinthians, ele é um apresentador de programa esportivo, e que faz aquela cena toda, faz uma palhaçada danada ali apresentando. E, cara, e como a gente gosta de Big Brother, a gente gosta de porcaria na televisão, a gente gosta daquilo ali, acha engraçado, acha maneiro. Né? Ah, o Neto esculhambou todo mundo, não sei o que, de vez em quando é processado por um, por outro, pelo Tite, por não sei quem, tal. Então, assim, o Neto ele criou um personagem para fazer aquela graça na hora do almoço naquele programa esportivo, né? E para falar com o coração do torcedor abestado, do torcedor burro, cara. Desculpa. Programas esportivos, em geral, esses da TV aberta, eles são criados e preparados para falar com o torcedor sem miolo. O cara que acha graça aquelas palhaçadas todas, aquele sensacionalismo que se coloca, aquele clima que se cria de guerra, de não sei o quê, desnecessário. Parte do porradeiro que canta aí entre flamenguistas e vascaínos, entre tricolores e flamenguistas, entre botafoguenses. Aqui no Rio de Janeiro morreu um torcedor agora recentemente, num clássico que nós tivemos aí. Parte desse clima belicoso, dessa guerra que existe, a imprensa é responsável. Porque através dos microfones as pessoas não utilizam a análise do jogo de futebol para arrefecer os ânimos, e sim para acirrar ainda mais a tal da rivalidade. Sem a rivalidade o futebol não sobrevive. Que mentira, gente. Papo furado isso. Sobrevive sim. Na Inglaterra as pessoas são cordadas. Não tem muro, não tem nada. O cara faz um gol, o pessoal bate palma. Que legal. Sai dali, vai todo mundo embora, dependendo do outro time ter ganhado de 5, de 6 ou de 1-0. Ou ter perdido, etc. Então, vai todo mundo para suas casas. Tem lá um outro retardado lá, o tal dos hooligans, que são perseguidos pela polícia constantemente. Então, assim, cara, e aí eu sou obrigado novamente a falar aqui da imprensa. A imprensa ela é muito responsável por esse clima belicoso que acontece, porque a maior parte dos programas de TV, da TV aberta sobretudo, que é essa televisão que fala mais com esse torcedor, com esse torcedor mais humilde, de menos miolo, de menos poder de reflexão, que não estudou muito, né? É o cara que é mais passional, que é mais levado pelas emoções. O tempo todo usa-se do sensacionalismo para atingir esse cara. Aí está o cara em frente à televisão xingando. Né? Ontem eu estava acompanhando vários youtubers, né? Youtubers flamenguistas, e os caras estavam revoltados. Né? O cara fica assistindo o jogo e comentando. Aí bota a câmera aqui, igual eu estou fazendo a minha live aqui falando com vocês. O cara está assistindo o jogo ali, e ele vai comentando aqui, olha, aconteceu isso, né? E cada gol que o Fluminense fazia, esses torcedores youtubers, né, xingavam, não sei o quê, ppp, papapá, e nós, como gostamos de zoológico humano, de Big Brother, essas coisas assim, você acha muita graça nisso, né? Cara, não é engraçado, é triste. É triste que aquelas pessoas não estão produzindo nada, produzindo apenas um efeito de rir. E rir deles mesmos, né? E o futebol é muito mais que isso. E aí quando você vê a entrevista do Fernando Diniz, que ele fala que a grande taça, que a grande recompensa que ele recebe é quando... A grande taça, a grande recompensa que ele recebe é quando Bruno Guimarães, hoje um craque do futebol mundial, estava prestes a parar com o futebol. O Bruno Guimarães estava prestes a parar com o futebol. Ia ser motorista do táxi do carro do pai dele. E com a conversa que teve com o Fernando Diniz redireciona esse menino, ele hoje é um dos grandes jogadores do futebol europeu. E o Fernando diz que isso é uma taça mais importante do que o Campeonato Carioca ou qualquer outra taça que ele vai ganhar. Olha a diferença desse cara. Olha a diferença desse sujeito. Então talvez seja por isso que os jogadores, todas as vezes que vão dar entrevista, enaltecem a figura do Fernando Diniz. Porque ele se preocupa com o jogador. Ele se preocupa com o atleta em toda a sua... o atleta não é só um produto que está ali para jogar. Não, ele sabe que por trás ali existe um ser humano, uma pessoa. Então, minha gente, desculpem se eu não vou ficar aqui fazendo mais uma vez aquele papel da mídia pastelona que tem aí, de ficar tripudiando em cima do Flamengo. E aí? E Vitor Pereira, do Flamengo, o técnico do Flamengo, vai sair ou não vai? Que não vai adiantar mandar o Vitor Pereira embora. Não vai adiantar muito trocar ali o diretor de futebol do Flamengo só para atender os clamores da torcida
e dos youtubers e dos jornalistas que estão simplesmente provocando sensacionalismo em você. É muito mais embaixo ali, o buraco é muito mais embaixo quando se trata de resolver o problema do Flamengo. Os flamenguistas parecem os evangélicos que acreditam na volta de Jesus. Nós temos muitas igrejas por aí, né? Muitas denominações religiosas que acreditam na volta de Jesus. Acreditam que Jesus vai voltar para resolver os problemas do mundo. Um monte de gente que acredita nisso aí, né? Eu sou um deles, que acredito que um dia Jesus volta para purificar o mundo do pecado. E os flamenguistas estão todos, até os ateus, estão todos ansiosos pela volta de Jesus. Mas não é o Jesus Cristo, não. É o Jorge Jesus, técnico português, que foi treinador do Flamengo em 2019, que ganhou tudo. E aí eu tenho a triste notícia para vocês. Se o Jorge Jesus voltar, ele não vai ganhar tudo novamente. É outro tempo. É outro momento. O Jorge Jesus esteve aqui em 2019. Nós estamos em 2023. Outros times já se organizaram. O Fluminense é um deles. O Fluminense tinha um time de medíocre para muito ruim em 2019. O Atlético Mineiro, que é uma das forças hoje do futebol brasileiro, não estava tão preparado. O Palmeiras também não, né? Estava começando a sua caminhada vitoriosa, o Palmeiras. E o Jorge Jesus pegou ali uma vibe onde estava todo mundo mal e só o Flamengo conseguiu construir um time bem bacana. E tem um monte de gente acreditando que se Jesus voltar, vai resolver o problema do pecado do Flamengo. Cara, se sou o Jorge Jesus, eu não volto. Eu volto para treinar qualquer outro time do futebol brasileiro ou de outro lugar, menos o Flamengo. Deixa o flamenguista ficar com a impressão de que eu sou um cara pica das galáxias. Eu sou Jorge Jesus, eu faria isso. O Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, campeão do mundo em 2002, na Copa do Mundo, foi o campeão em 2014, foi o treinador da Copa de 2014, aqui no Brasil. Aquele time que perdeu de 7-1, o técnico era o Luiz Felipe Scolari, que foi campeão do mundo em 2002. 12 anos depois estava ele tomando uma coça dentro de casa para o time da Alemanha, 7-1 no Mineirão, uma vergonha, uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro, né? O que aconteceu ali? Ninguém sabe explicar, mas a última impressão é que fica. E a última impressão que nós temos do Luiz Felipe Scolari não é a conquista de 2002, quando ele foi campeão lá, sobre a Alemanha, com 2 gols de Ronaldinho Fenômeno. A última impressão que ficou foi a derrota vergonhosa para a Alemanha, dentro do Brasil, por um placar vergonhoso de 7-1. Então, eu sou o Jorge Jesus, eu não volto, não. Eu não volto para o Flamengo, não. Deixa o flamenguista ficar com a impressão de que ele é o cara mais pica da história do universo Flamengo, né? Porque está arriscado ele chegar aqui, muito provavelmente ele não vai conseguir reeditar a boa performance que o time teve sob seu comando lá em 2019, e aí vai ficar sempre, vai perder o encanto, né? Vai perder o encanto. Então deixa o flamenguista ficar apaixonado, Jorge Jesus, por você, fica quieto aí, roda por aí, vai fazer seu trabalho, mas não volta não, porque senão vai queimar teu filme, porque é muito complicado. Nós temos uma questão ambiental ali no Flamengo muito complexa para se gerenciar, né? Tem megalomania ali em ambas as partes. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui também para, já que a gente está falando da conquista do Fluminense, eu queria aproveitar a oportunidade também para enaltecer um outro cara sempre muito criticado, muito mal falado, né? Na boca da torcida, que é o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. O ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, que fez um trabalho de recuperação financeira da marca Flamengo elogiável, né? Parabéns ao Bandeira de Melo pela recuperação da instituição Flamengo. Foi muito legal o que o Bandeira de Melo fez, e depois ele deixa a presidência do Flamengo para o Rodolfo Landim, né? Que é um empresário bem sucedido, né? Mas que não consegue reeditar na sua presidência o sucesso do Bandeira de Melo. E talvez inspirado no que aconteceu lá no Flamengo, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, começou a fazer uma gestão de dívidas também, de passivo financeiro,
e comandar o Fluminense com muita competência. Para eu fazer críticas ao Mário Bittencourt, presidente do Flamengo, eu precisaria conhecer profundamente a administração do Fluminense. Não conheço. O que eu vejo aqui de fora da condição de torcedor do Fluminense, de jornalista que analisa comportamentos e pessoas, e fatos e coisas, é que ele vem fazendo um trabalho elogiável à frente do Fluminense. Eu sei que tem pessoas que estão na oposição, lá na política interna do Fluminense. Ok? Mas o que eu vejo aqui de fora na condição de torcedor é um bom trabalho. Ah, mas vendeu o jogador ali muito barato. Porra, tinha que vender. Precisava de grana. Né? Então, a partir do momento que o Fluminense começa a alcançar bons resultados, boas premiações, já não começa mais a entregar a preço de banana os seus bons jogadores. Por exemplo, o André, jogador do Fluminense, um garoto, uma revelação, um menino que tem um talento grande, e o presidente Mário Bittencourt vem mantendo ele. Não vou vender agora. Não, vamos segurar ele aqui. Por quê? Porque o Fluminense tem conseguido tirar grana de outros caminhos, né? Não precisou vender o André como vendeu o Luiz Henrique, que era uma grande promessa. E aí, minha gente, parabéns ao Mário Bittencourt pela condução do Fluminense, né? Vem recuperando a instituição Fluminense, devolvendo credibilidade ao Fluminense, apostando no Fernando Diniz, acreditando no Fernando Diniz, mesmo diante de algumas derrotas que aconteceram, acreditou no Fernando Diniz. E agora está aí. Foi premiado com o título carioca. Né? Está na Libertadores, onde estreou com uma bela de uma vitória. Começa agora no fim de semana o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira tem Copa do Brasil iniciando também. O Fluminense joga com o Paysandu. Ou seja, outras frentes de competições estão sendo abertas aí. Tudo indica que o Fluminense vai bem nessas primeiras fases. Então, parabéns ao Mário Bittencourt. E aqui tem uma coisa muito interessante. O Mário Bittencourt na internet é chamado por parte da torcida do Fluminense de pavão. Porque parece que ele é meio posudo, né? E aí chamam o Mário Bittencourt de pavão. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda bem que o Mário Bittencourt é pavão. Muito bom. Muito bom que o Mário Bittencourt seja pavão. Porque é exatamente pelo fato dele ser pavão e ter uma mentalidade um pouco megalomaníaca, parece os flamenguistas, ele entende que o Fluminense é grande pra caramba, é o maior time do mundo, e ele gerencia o Fluminense como se estivesse gerenciando não um botequim, mas o maior clube do planeta. E nesse aspecto é muito bom que o Mário seja pavão, porque é isso que tem feito o Fluminense crescer. E aí você pega esse cara que pensa grande, que chamam de pavão, que é o Mário Bittencourt, e junta com um técnico, Fernando Diniz, que é um sujeito que tem convicções muito firmes de que a vitória é possível, apesar dos poucos recursos, o resultado é esse que você viu ontem. Que talvez não se repita semana que vem, ou quarta-feira, mas o caminho ainda está sendo percorrido, né? Ao final de 6 anos, eu acho que o Mário Bittencourt entrega um Fluminense vitorioso, com uma mentalidade vitoriosa, sem acreditar que o meio da tabela está bom, como nós durante bastante tempo ficamos acreditando. O Fluminense ficou tanto tempo sem disputar Libertadores, o Fluminense fica tanto tempo sem estar no topo, brigando junto com os melhores, que nós já estávamos nos conformando em ficar em 10º e 8º, conseguir uma vaguinha no Sul-Americana, quem sabe. Libertadores não dá, não. Lembram disso? Pois é. Então, parabéns ao Mário Bittencourt também, o presidente do Fluminense. Né? Eu estou falando aqui de figuras que não são muito mencionadas pela imprensa. Né? A imprensa corre muito atrás de ouvir o Paulo Henrique Ganso, o Germancano, né? Artilheiríssimo do campeonato, explorar a história ali do Felipe Melo, com a história do Pitbull, do Ruff Ruff, aquele negócio todo. A imprensa explora muito isso, né? Mas efetivamente falar de administração do clube, a imprensa não gosta muito, a não ser que seja para colocar sensacionalismo, para fazer o que está fazendo com o Flamengo agora. Que diz que o Flamengo tem 400 milhões de reais em caixa e o time não rende nada. Eu escuta isso amanhã toda, hoje à noite toda, ontem também. Porque quer fazer com que você, meu amigo flamenguista, fique indignado, fique puto da vida, né? Parte da imprensa tem muita responsabilidade em problemas sérios que nós temos no nosso país. E o futebol não é diferente. Essa megalomania, por vezes, do torcedor
e esse instinto passional que o torcedor tem é culpa da imprensa. Porque quando a gente fala em razoabilidade, em pensar, né, muitos integrantes da imprensa falam, não, futebol é paixão, ou seja, isso é assim mesmo. Quando o cara dá uma porrada na cabeça do outro, lá numa briga de torcida, e o cara morre, não, mas isso é assim mesmo, porque o futebol tem que ter isso. Não, não tem que ter isso, não. Você tem que parar para refletir, tem que parar para pensar. Não é assim. Mas parte da imprensa ainda vai com esse pressuposto de que isso é assim mesmo, né? Porque isso gera clique, isso gera pessoas indignadas assistindo, né? E você consegue gerar muito mais o sensacionalismo das pessoas assim. Então, fica aqui minha deferência ao técnico Fernando Diniz do Fluminense, ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao questionadíssimo, sempre que há uma contratação, sempre tem muito questionamento em cima do Paulo Angione, que é o diretor de futebol do Fluminense. E por fim, lembrar para os amigos de que o Fluminense não é SAF. SAF está na moda, né? Esses empresários que compram a marca, né? Aconteceu com o Vasco da Gama, aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Bahia, aconteceu com alguns times aí do Brasil, com o Cruzeiro, né? Que o Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro. E todo mundo fica naquela ansiedade de SAF. E o Fluminense vai exatamente na contramão disso, com uma administração tradicional, com presidente, com conselheiros, etc. e tal, traz um treinador que consegue explorar dos seus jogadores aquilo que há de melhor neles. O Fernando Diniz, eu acho que ele funciona muito na lógica do Mário Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella diz que precisamos fazer o nosso melhor na condição que temos, esperando que as coisas melhorem para fazer melhor ainda, né? O Fernando Diniz é mais ou menos isso, ele faz o melhor na condição que tem. Você não vê o Fernando Diniz reclamar de jogador. Você não vê o Fernando Diniz dizer que precisa de reforço. Não. Se o jogador tal é vendido, ele coloca alguém no lugar. E por incrível que pareça, às vezes o cara rende pra caramba. Eu confesso para os senhores que quando eu vi o Matheus Martinelli se machucar no primeiro jogo do Fla-Flu, falei, caramba, rapaz, e agora? Né? Porque o Fluminense tinha na cabeça de área ali o Nonato, né? Que foi vendido. E naquele jogo decisivo com o Corinthians ano passado, além do Nonato ser vendido pelo Internacional, ele estava emprestado no Fluminense, só servindo como vitrine. O Internacional vende o Nonato exatamente num jogo em que o André também não ia jogar porque recebeu o cartão amarelo. Então, os dois principais homens de contenção e ligação com o meio do campo criativo do Fluminense ficaram de fora. O Fernando Diniz deu o jeito dele, cara. E aí, nesse dar o jeito dele, ele descobriu o Alexandre, ele descobriu o Martinelli. E, cara, como é que pode? Ninguém está mais lembrando do Martinelli, porque o Alexandre assumiu aquilo ali, chega o Marcelo para ficar na lateral esquerda, e tinha aquela história de que o Marcelo estava velho, que não sei o quê. O Fluminense ontem, seguramente, no seu lado esquerdo, tinha mais de 100 anos. Você tinha o Felipe Melo com 39 anos, você tinha o Marcelo com 34 anos, e você tinha o Keno, lá na ponta esquerda, Bertão lá em cima, com 33. Se você somar isso aqui, vai dar mais de 100 anos. Se você juntar com os 42 do goleiro Fábio, já vamos para 150 anos quase. Aí se você pensar que o Cano tem 35 e o Ganso tem 33, já estamos aí em 109, quase 200 anos. E as pessoas dizem que velho não joga. Mas com o Fernando Diniz os velhos jogam. E joga bem. A gente não viu ontem os coroas do Fluminense perder em nenhum momento o ímpeto, a força para os jovens meninos do Flamengo. A hora que o Vitor Pereira percebeu que o lado esquerdo do Fluminense estava vulnerável e colocou ali o Matheus correndo naquele lado ali, ele rapidamente sacou o Felipe Melo, já no meio do segundo tempo para frente, e colocou um rapaz mais jovem lá no lugar, o Vitor. Né? Botou lá para segurar a correria do Matheus. Mas até aí a coroada estava dando conta, né? Já tinham corrido o primeiro tempo todo. Então assim, minha gente, tem uma série de lições, né, que a gente precisa tirar desse Fluminense. Vamos esquecer esse oba-oba de campeão, bicampeão, não sei o quê, PPP, mulambo, vamos acabar com esse negócio. Esquece isso.
Vamos pensar nessas lições de vida que um jogo como esse de ontem traz para nós. Meu amigo Leandro Rangel, deixa eu mandar aqui um abraço para ele. O Leandro Rangel diz aqui, o que o Leandro Rangel diz aqui? Que meu Botafogo ontem foi campeão também. O Botafogo do Leandro Rangel foi campeão da Copa Rio, né, 5-2 em cima do Audax, não é isso? O time lá do Leandro Rangel. Foi o adversário, 5-2, etc. e tal. Parabéns ao Botafogo por esse título, né? Hoje até um botafoguense postou no Facebook, amigo meu, ele colocou: o Botafogo está abaixo aí da rapaziada do alto da tabela, mas pelo menos levantamos a Taça Rio ontem. Tem um aí que nem taça levantou, implicando com os flamenguistas, né? Mas é isso, gente. Então, para encerrar esse assunto aqui do Fluminense, que eu acho que é importante refletir sobre isso, né? Quem me viu com a camisa do Fluminense aqui e achou que eu ia ficar aqui gozando os flamenguistas, desculpa, rapaziada, não é esse meu propósito. Aliás, eu não gosto desse negócio de gozação, não sei o quê, esse negócio de torcer contra. O Flamengo vai estrear agora aí na Copa do Brasil, já vai jogar Libertadores também. Eu quero que o Flamengo passe de fase, né? Por mim, na final da Libertadores ou da Copa do Brasil, a gente tem a Fla-Flu, né? E claro que a gente ganha deles. Mas eu não gosto de torcer contra os times cariocas. Por mim, o Campeonato Brasileiro terminava sempre com os 4 cariocas em primeiro lugar. Claro que o Fluminense campeão. Mas sempre com os 4 cariocas lá em primeiro. Para que eu vou torcer pro meu rival cair para a segunda divisão? Perde a graça, né? Eu lembro que ano retrasado estavam Vasco e Botafogo na segunda divisão. O amigo que está acompanhando o nosso programa não tem noção do prejuízo que representa isso para o futebol carioca. Se você tem Vasco e Botafogo na segunda divisão, você tem menos 8 clássicos. Menos 8 maracanãs. Minha gente. Menos 8 maracanãs lotados no fim de tarde, com torcida, com gente vendendo camisa, com gente vendendo picolé, com gente vendendo bananada, com gente vendendo cachorro-quente, churrasquinho de gato e tudo isso. Impacta na economia do Rio de Janeiro, nós temos os dois, negativamente. Impacta negativamente na economia do Rio de Janeiro, nós temos 2 times grandes na segunda divisão. O importante é termos os 4 cariocas na primeira divisão e jogando bem, enchendo o estádio. Mexe com a economia do Rio de Janeiro. O cara do churrasquinho de gato vende mais, o sujeito lá do hambúrguer vende mais, do cachorro-quente, do picolé, da blusinha de time de futebol, do cara que vai fazer uma graça ali. Cara, fica bom para todo mundo, até para flanelinha. Até para aquele cara que a gente tem que dar 10, 20 mil reais a ele lá no estacionamento, a gente larga o carro, ele não vai tomar conta do carro não, é só para ele não arranhar o carro de sacanagem. Até para esse cara é bom, que é mais gente no estádio, é mais gente dando 20 prata para ele. É o dinheirinho que ele leva para casa para sustentar a família. Então, quando você pensa dessa maneira, e eu me recuso a pensar diferente disso. A gente até brinca com um colega quando o time perde, etc e tal. Ok, mas acabou. Esse negócio de ficar sapateando em cima do outro, não sei o que e tal, isso é de uma infantilidade, isso é de uma falta de miolo grande, né? E a culpa não é do torcedor, não. Essa passionalidade do torcedor, a culpa é da imprensa. Que a mídia, em vez de trazer discursos como esse, que trabalhem com a pacificação, que trabalhem com a lógica, com a razoabilidade, né? Os caras vêm trabalhar com a lógica do sensacionalismo. Fazer você, torcedor, ficar puto porque o presidente do time dele ali não foi bem. Ele não quer saber o que está acontecendo com o presidente do time. Ele não pergunta para saber o que houve com os jogadores, com o diretor de futebol, né? As pessoas às vezes são agressivas ao fazer comentários sobre essas figuras. Então é isso, gente. Se você achou, lamento muito se eu decepcionei vocês, né? O cara me viu aqui com a camisa do Fluminense, então achou que eu ia ficar gozando o flamenguista por conta da derrota de ontem. Não. Eu quero dizer para os meus queridíssimos amigos flamenguistas que os senhores têm o melhor elenco da América do Sul, realmente. Eu gostaria muito de ter no meu Fluminense a Arrascaeta. Gostaria muito. Gostaria muito de ter o de Arrascaeta, o Bruno Henrique no meu Fluminense. Gostaria muito de ter o Gabigol no meu time, lá no meu Fluminense. Gostaria muito, né? Antes de termos o Fábio, eu gostaria muito de termos o Santos. Gostaria muito de ter o Rodrigo Caio, o zagueiro do Flamengo, lá no meu Fluminense. Eu tenho certeza que esses caras treinados pelo Fernando Diniz ia ser uma maravilha. Eu gostaria muito de ter de volta ao Fluminense o Pedro, que foi nosso jogador lá no início, o Ayrton Lucas, o Gerson, que eram do Fluminense. Treinados pelo Diniz, hoje vão jogar em novidade esses caras, né? Então assim, cara, eu não sou aquele torcedor bobo que fica aqui tripudiando em cima da derrota do adversário.
Pelo contrário, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, só não tem o melhor time da América do Sul. Ele é até o campeão da América na atualidade, que foi campeão da Libertadores recentemente, né? Mas no mata-mata lá na Recopa, né? O campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores deu Del Valle, né? Então isso aí acende uma luz. Mas assim, cara, o Flamengo tem um baita time, um baita elenco, tá com bala na agulha para ir lá e comprar, quem quiser, tiver que comprar, etc. Já o Fluminense ainda está no processo de reconstrução, mas começou reconstruindo bem, com um treinador que tem um jeito muito peculiar e diferente de agir, de pensar futebol. Isso tem sido muito bom para o Fluminense, né? Então, saudações tricolores aí aos nossos queridíssimos amigos que torcem para o Fluminense. Deixa eu ver se eu acho aqui o... nosso hino. Não acho não. Aliás, só para lembrar aqui, eu estou achando que o computador deu um tilt aqui. Não, bem que não é o meu. Vamos ver agora o que ele vai arrumar aqui. Eu queria encerrar esse assunto aqui para falar... agora foi. Vamos lá. Então, para encerrar, vamos finalizar aqui essa... Encerrar não é o programa não, tá, gente? Encerrar a conversa sobre o Fluminense. Vamos encerrar com o hino do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes. Então, parabéns ao Fluminense, campeão carioca de 2023 e que venham novas conquistas, né? E tomara que o Flamengo se organize, né? Porque, afinal de contas, eu não torço para o time adversário, o Vasco, o Botafogo, se desestruturarem. Não, quero os quatro sempre muito bem. Que o Fluminense seja melhor, mas os quatro sempre muito bem, que é bom para o futebol carioca que eles sejam melhores, né? Deixa eu lembrar aqui para você que está acompanhando o nosso programa, da Imperial Odontologia, hein? Um abraço para a galera da Imperial Odontologia, lá no centro de Rio Bonito, ali na Praça Fonseca Portela, na rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45. Lá você encontra todos os serviços de odontologia e também a harmonização facial, com implantes, com próteses, entre outras novidades, né? Centro de Rio Bonito, o telefone é 99562-2113, Centro de Rio Bonito, Imperial Odontologia. Não esqueça dessa rapaziada, vá lá, que você certamente vai ser muito, muito bem atendido. Fique atento no nosso programa, que eu estou para trazer aqui, sobretudo as meninas. Eu estou para trazer aqui a minha amiga Antônia Lael, que é a proprietária lá da clínica, para falarmos sobre ácido butolínico, sobre o uso de botox, essas coisas assim, conversarmos com ela muito sobre isso. Mulherada que gosta desses assuntos, se organiza que a gente vai trazer ela aqui, nossa parceira aqui do programa Flávia Azevedo, Imperial Odontologia, valeu? No centro de Rio Bonito. Me permitam aqui entrar no segundo assunto do nosso programa hoje, né? Mandando aqui um abraço a todos os pais de alunos, aos pais de estudantes de Rio Bonito, de Tanguá, da nossa região, e chamar a atenção das pessoas que de alguma maneira são atabalhoadas, ansiosas, sôfregas e têm a mania de estar compartilhando fake news, inverdades, notícias que não existem. Eu estou vendo na rede social uma preocupação das pessoas que têm pais que não estão levando os filhos para a escola por conta de medo e preocupação com a invasão da escola, da nossa região, por conta da invasão de escola por algum maluco que possa agredir os seus filhos. Nós estamos tendo esse tipo de relato. Isso tem preocupado, inclusive, as pessoas aí ligadas à área da educação, né? E aí eu queria aproveitar para conversarmos sobre isso.
com você que está ligado aqui no programa Flávio Azevedo. Nós temos o episódio de um sujeito que entra na escola, um aluno, e entra na escola, dá uma facada na professora. E nós temos um episódio, né, esse fato em São Paulo. Nós temos um outro episódio em Santa Catarina de um retardado que entra com a machadinha numa escola infantil e mata 4 crianças e fere outras 4 com a machadinha. Isso gerou uma série de preocupações na sociedade. E tem gente aqui na nossa região que não tem mandado os filhos para a escola porque está com medo da escola ser invadida, ser atacada, que não sei o quê. Então, pessoal, pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? O que está acontecendo com a nossa sociedade, gente? Nós estamos abestados, ficamos abobados, é sequela do Covid, o que está acontecendo afinal de contas? Nós temos um fato isolado lá em São Paulo, nós temos um outro lá em Santa Catarina. E aí inventaram que aqui, Rio Bonito, Tanguá, nas nossas escolas, aqui, vai haver uma invasão, vai haver um cara que vai invadir escolas, que não sei o quê. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Vamos ser menos abestados. Né? Vamos ter muito cuidado, muito critério com informações que a gente recebe em grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, conversa de botequim. Por vezes, histórias que nós pegamos pelo rabo e aí desenvolvemos uma história em cima daquilo que a gente escuta pela metade. E lá se vai mais uma fake news. E lá se vai mais uma mentira. E lá se vai mais um papo furado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não tem nenhuma escola da nossa região sendo invadida. Conversei agora recentemente com autoridades aí da educação da nossa região, Tanguá, Rio Bonito e tal. Nada, zero, não tem nada aqui. Tem inclusive uma nota da polícia, uma nota da Polícia Militar, do 35º Batalhão de Polícia Militar, dando esse tipo de informação, preocupados com essa questão, né? Diz aqui a nota da Polícia Militar, do 35º Batalhão de Polícia Militar. Bom dia, seguidores. Tem sido veiculado através de diversas mídias sociais possíveis novos ataques às escolas. Esse tipo de informação vem causando pavor e medo na sociedade. Porém, informamos que o policiamento do 35º Batalhão tem sido empenhado em prol das escolas, através da PAMESP escolar e dos setores intensificando o patrulhamento ao redor das unidades escolares. Não deixem de enviar seus filhos à escola. Estamos atuando para a segurança deles. E qualquer movimentação anormal ao redor da escola, acione nossos policiais. Ligue imediatamente para nossos números. Central da Polícia Militar, 190. Disque denúncia, 22531177. E o telefone do 35º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Itaboraí, 3639-0736. 3639-0736. Lugar de crianças é na escola. E nós estamos na rua. Conte com o 35º Batalhão de Polícia Militar. Conte com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse informativo aqui vem da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Num alerta à sociedade. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para dizer o seguinte, rapaziada, pelo amor de Deus, agora mesmo eu estava falando aqui sobre essa mania que nós temos de estarmos sendo, de permitirmos sermos influenciados, né? Sermos influenciados por notícias que chegam em WhatsApp, por historinha que chega em Facebook, por papinho de botequim, não, eu vi dizer, não falaram, não me disseram, não corre um boato, minha gente. Quem foi que disse? Não sei não, eu vi ali na esquina. Mas quem é ali na esquina? Eu não conheço o cara não. Porra, vamos acabar com esse negócio, minha gente. Né? Todos nós somos bem grandinhos para estar acreditando em historinha do Boitatá. Ah, para. E aí precisa o 35º Batalhão de Polícia Militar fazer uma nota pedindo que as pessoas tenham cuidado com esse tipo de informação e que levem as crianças para a escola. Nada de deixar as crianças sem aula, sem serem levadas para a escola, por conta de um tal de um ataque que vai vir na escola da nossa região aqui. Pessoal, vamos acordar para a vida, minha gente. Um fato aconteceu lá em São Paulo, o outro aconteceu em Santa Catarina. E você acha mesmo
que o fato de você não mandar seus filhos para a escola vai impedir qualquer coisa? Então a Polícia Militar manda muito bem quando coloca no seu relato o seguinte: fiquem atentos à movimentação estranha. Essa é a parada. E aí, geralmente, a pessoa não quer participar. Ficar atento a movimentações estranhas, próximo das escolas, e ligar para os números que foram disponibilizados aqui pela Polícia Militar. Será que a gente quer isso? Será que a gente quer disponibilizar esses números? Será que a gente quer ligar para lá e falar: olha, eu estou aqui, estou vendo tal situação assim, assim. Ou vai ficar com o cu na mão, cagado, com medo, porque a gente é frouxo? Como é que vai ser isso? Então, na hora de espalhar boato, conversa fiada, papo furado, a gente é muito bom nisso. Mas na hora de contribuir para o bom andamento das coisas, a gente não contribui porque é frouxo, porque é cagão. Então nós precisamos ter a mesma coragem que temos para distribuir fake news por aí, para acreditar em conversa fiada, em papo bobo, para contribuir também com as forças de segurança, com o poder público. Então, assim, parabéns à Polícia Militar por se posicionar através desta nota, né? Eu leio de novo aqui para os senhores. Bom dia, senhores. Tem sido veiculado através das diversas mídias sociais possíveis novos ataques às escolas. Tá, mas possíveis, como é que é isso? Possibilidade existe sempre. Não só em escola, em igreja, em cinema, como tem acontecido mundo afora aí, ó. Pode acontecer. Eu estou apresentando aqui o programa de rádio, de repente entra um maluco ali atirando. Você, né? Você está andando no trânsito e de repente tem um arrastão ali na beira da pista ali, ué. Você vai deixar de viajar por causa disso? Vai ficar trancado em casa por causa disso? Então assim, minha gente, nós estamos muito pinel. Eu acho que é a sequela de Covid que está deixando o povo meio louco. Já éramos bem doidos, né? A sociedade. Com o Covid piorou. Então esse tipo de informação vem causando pavor e medo na sociedade. E aí eu quero dizer para a Polícia Militar que esse pavor e medo da sociedade é só os abestados também. É gente apavorada. É aquele pessoal que morreu de Covid. Lembra da galera que morreu de Covid? Morreram de medo. Não morreram de Covid, morreram de medo. Teve gente que morreu de medo. Porque não tem estrutura para enfrentar problemas, dificuldades. Não sei se o pessoal é feito de açúcar, de desgraça que é. Então, uma gente com a natureza vulnerável, um emocional fudido, vulnerável. Gente, pelo amor de Deus. Vamos ser adultos, cara. Adultos que parecem crianças de 8 anos escondidos embaixo da cama com medo do bicho-papão. Ah, para. E aí a Polícia Militar diz aqui: informamos que o policiamento, o 35º, tem sido empenhado em prol das escolas, através dos instrumentos que tem lá. Não deixem de enviar seus filhos às escolas. Estamos atuando para a segurança deles. Qualquer movimentação anormal ao redor da escola, aí olha só a importância aqui. Qualquer movimentação anormal ao redor das escolas, acione nossos policiais. Aí eu quero saber se o cagão que está com medo de mandar o filho para a escola, se vê uma coisa diferente na escola, uma figura estranha, uma pessoa esquisita, com um comportamento diferente, em volta de uma escola, espreitando crianças, se o cara vai ter culhão para ligar lá para a polícia para dizer: ó, tem um sujeito diferente aqui, hein? Aí não, eu cu ficar na mão porque é frouxo, não vou falar nada não, porque senão e tal. Mas espalhar mentira e lorota sabe fazer. Isso é muito natural da sociedade. Então a nota da Polícia Militar divulga aqui os números: 190, que é o número de emergência, o Disque Denúncia, que é 22531177, 22531177, e o número do 35º Batalhão, que é o 36390736, 36390736. 3 números aqui para você fazer contato com a polícia, caso você veja coisas estranhas. Então, viu coisa estranha? Não é para ir para o Facebook relatar, é para ligar para cá. Não é para ir para o Instagram encher a porra do saco. Não é para botar no WhatsApp da família e assustar todo mundo. É para falar com a polícia. O que você viu? E aí preste atenção, deixa de ser abestado também. Né? Como é que estava essa pessoa? Tem que ter uma descrição. Ah não, tem um homem aqui, tá, mas com a roupa do homem. Em que lugar que ele estava? Que hora que foi isso? Tudo isso são coisas importantes, que geralmente abestados e apavorados não sabem fazer. Então, aproveita que está calmo e pensa nisso. Se eu ver uma coisa estranha, o que eu preciso fazer? Então, olha como é que está o cara, que roupa que está vestindo, que carro que estava, como é que está, qual o comportamento, saiu de onde, foi para onde. Fique atento a isso. E passe essas informações à polícia. Ligar para lá também para dizer: olha, tem um homem aqui esquisito. Tá, mas esquisito por quê? Por que ele é esquisito? Por que ele é esquisito? Ah, não, porque ele estava com a camisa do Fluminense. Porra, tá de sacanagem. Né? Não, é um cara que estava assim.
trajando roupa tal, calça cor tal, camisa cor tal, estava fazendo isso, estava olhando aqui, estava com tal, parecia que estava armado, estava no carro, estava numa moto, numa bicicleta da cor tal, o carro da placa tal, o sujeito estava rodando para lá, a meia hora que eu estou vendo ele volta da escola. Tem que ter detalhes, tem que ter riqueza de detalhes. Se não sabe fazer isso, não se mete também a espalhar notícias que apavorem as pessoas. E você, meu amigo aí, ao receber esse tipo de informação, não fica também igual um babaca apavorado acreditando em qualquer merda, né? Porque, gente, eu fico assim, cara, me impressiona a canastrice das pessoas, né? Eu não tenho paciência, eu deveria ficar feliz com isso, né? Porque na condição de homem de mídia e profissional de comunicação, sabedor que sou de como que a gente consegue controlar as pessoas através de notícia, através de um microfone, como que o povo é tão babaca que acredita em qualquer coisa que a gente fala, era para mim ficar aqui, achar maravilhoso isso e aproveitar a oportunidade e ser mais um cretino a estar provocando sensacionalismo nas pessoas. Não vou fazer isso aqui. Pelo contrário, vou chamar de idiota o sujeito que, ao saber de um boato, sai para a rede social, vai para o WhatsApp, vai não sei para onde, vai para a igreja, para o culto, para a casa da vizinha, né, para a ponte que partiu, espalhar a lorota sem saber de onde é isso, como procede, aconteceu aonde, como é que foi isso. Da minha fala é para esse cara, tomar vergonha na puta da cara e não ficar espalhando mentira por aí. Soube o negócio, procura saber como é que é isso aí, foi quem que disse, aonde. E assim, se me escutar falar aqui na rádio isso aí, escuta a conversa toda. Não fica pegando a história pelo rabo para depois falar, não, Flávio disse lá na rádio. Disse porra nenhuma. Eu estou contando aqui uma parada que tem 15 minutos que eu estou fazendo uma reflexão sobre esse assunto. Aí o cara escuta eu falar 1 minuto sobre essa questão de ataque às escolas e daqui a pouco vai dizer que eu estou dizendo que na rádio tem ataque. Tem merda nenhuma. Né? O que nós temos é uma recomendação da Polícia Militar para o povo largar de ser idiota, não ficar propagando papo furado e se ver alguma coisa diferente. E isso aí não é em qualquer tempo. Agora, amanhã, ano que vem, etc. É entrar em contrato com a polícia através dos números que foram disponibilizados na nota que eu já falei aqui 2 vezes. Essa é a postura. Né? E aí eu quero aproveitar para finalizar o nosso programa trazendo essa reflexão para você em relação às escolas. Não tem nenhuma escola sendo atacada. Não existe nenhuma notícia disso aí. Isso se trata de fake news, fake news mentira, boato, mentiroso, pilantra. Não existe nada que comprove esse tipo de situação acontecendo na nossa região. A polícia está atenta em razão disso, mas preocupada também com as pessoas. E pais estão deixando de mandar seus filhos para a escola por causa disso. Alô, pais, acordam para a vida, né? Acordem para a vida. Larga de ser trouxa. Então, assim, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer você que está sempre nos acompanhando. Lembrar do nosso parceiro aqui, Telefrutas Rio Bonito, né? Parceiro aqui do programa Flávio Azevedo. Lembrar da Vivermed, lá na rua João Carmo, em frente ao Hospital da Civargas, 27340613, com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e muito mais. E lembrando que quem é associado ao plano Viva Assistencial tem na Vivermed um parceiro bem bacana, porque quando você é associado da Viva Assistencial, você tem descontos muito especiais lá na Clínica Vivermed, no atendimento por lá. Procure saber. O telefone da Vivermed é 27340613 e da Viva Assistencial. Cadê aqui? A Viva Assistencial. Rapaz, de vez em quando some esse negócio aqui no meu radar aqui. Eu acho que eu estou precisando trocar o óculos, hein? Fugiu aqui. Depois eu falo para você. Não é muito fácil, é só eu pegar aqui, né? Eu pego aqui e isso resolve. O telefone da Viva Assistencial 3634-4330. 3634-4330. Liga para lá e pergunta: meu irmão, é verdade que tem desconto muito especiais aí, lá na Clínica Vivermed, quem é associado? Então, ligue para saber. Deixa eu mandar um abraço para a galera da Drogarias Viva Mais, lá no centro de Rio Bonito também, meu amigo Laerte, toda a sua equipe. Beijo no coração. E também a moçada
lá do meu amigo Vaguinho, né? Vaguinho Corretor, lá na rua 15 de novembro, número 242, sala 109. Consultoria e negócios imobiliários é com meu amigo Vaguinho, lá no telefone 99580-8081. 99580-8081. Um grande abraço aí para o meu amigo Vaguinho, beijo no coração dele. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho. Viva Assistencial lá no centro de Rio Bonito, 3634-4330, achei ele agora. Beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta. Meu amigo Léo Peclá é o nosso convidado amanhã. Aliás, aproveito a oportunidade para avisar a Cadinho aqui, né? Cadinho sempre gosta das participações de Léo Peclá aqui no programa. Então, Cadinho, você que é fã aí do Léo Peclá, das informações que ele sempre traz para a gente, não se esqueça que amanhã o Léo Peclá vai estar por aqui. Beijo no seu coração e também meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, sempre nos acompanhando. Então, meus amigos, me permitam finalizar aqui o programa Flávio Azevedo, mandando um abraço para você que está sempre nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta, né? Para mais um programa aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, sucesso a todos, beijo no coração e eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 15 horas. Valeu! Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.